O delegado Sidógito Pinheiro foi transferido da Delegacia Especializada em Narcotráficos, a DENARC, apenas 3 dias após comandar uma operação que apreendeu 111 quilos de cocaína na Grande Natal. Além dessa operação, Sidógito Pinheiro também já havia liderado outras operações que retiraram de circulação grandes quantidades de droga, como maconha e também cigarros contrabandeados. No mesmo período da transferência dele, porém, no final do ano passado, ele recebeu um elogio oficial do Ministério da Justiça, olha só, por participar da Operação NARC, uma operação nacional contra o narcotráfico e que causou um prejuízo de 242 milhões de reais ao crime organizado. No documento, o diretor de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça, o Rodinei da Silva, destacou, abre aspas, a notável expertise, o comprometimento e a eficiência do profissional que contribuíram de forma expressiva para o êxito da operação, fecha aspas. Oficialmente, a Polícia Civil informa que a transferência ocorreu a pedido do próprio delegado. No entanto, fontes internas afirmam que ele vinha sofrendo pressão para informar operações antes de elas serem realizadas. Com receio de vazamentos, Sidógito teria se recusado a fazer essas informações e, diante disso, acabou sendo pressionado a pedir a transferência. A gente procurou o delegado Sidógito Pinheiro, mas ele preferiu não se manifestar sobre o assunto, mas foi uma polêmica que surgiu no final do ano passado, inclusive Gustavo Negreiros colocou em primeira mão e tem ganhado força aí porque foi oficializada a transferência dele da titularidade da DENARC. Boa noite, Ciro Marques, boa noite, Inácio Assunção, boa noite a você, amigo da 96 FM, sexta-feira, né, a semana acabou rápido, né, porque começou praticamente na quarta-feira, e a gente tem aí a foto do delegado. Esse delegado a gente pode dizer que é pau pra dar em doido, né, porque ele faz o trabalho dele. Tem uma leva de delegados e delegadas muito bons na Polícia Civil do Rio Grande do Norte, né? Que eu digo que, infelizmente, a Polícia Civil, assim como a Secretaria de Segurança Pública, é mal comandada. E aí a gente vê o exemplo desse delegado. A gente está falando de um setor muito sensível, né? Porque o maior problema que nós temos na atualidade em relação à segurança pública é justamente o narcotráfico, né? É o tráfico de drogas que alimenta O que é que você tem, hein? O quê? Você tá triste, é? Não, tá não. Você tava triste. Não, é porque, assim, eu sou bem sincero. Não, é que o seu tom de voz estava assim bem... Mas é porque a gente tem que falar com bem mais cuidado, porque, na verdade, eu sou comentarista político. Sim. Eu pensei que você estava impactado pelo antes do programa. Não, de jeito nenhum. Na verdade, a gente tem que falar com bem cuidado, né? É diferente de a gente falar de política, que é um assunto que a gente domina mais, tudo. Mas o narcotráfico, ele tem uma força gigante no nosso país. E só o fato desse delegado, o Sidógito, fazer apreensões, ser elogiado pelo Ministério da Justiça, ser um cara que é conhecido como combativo, e ele sair, né, as histórias que nos chegam, né, é algo assim que a gente fica preocupado. Eu tenho preocupação muito grande com o Estado brasileiro como um todo em relação às ramificações, porque ele, como o pessoal da DENARC, não só ele, como não só os delegados, como a equipe toda, né? E tem várias outras delegacias que eu conheço, vários delegados, vários agentes, é um pessoal preparado, um pessoal capacitado, mas com estrutura zero. Você quer ver um que é o caos? Vá a uma delegacia do estado do Rio Grande do Norte, com raras exceções, e uma delas aí que eu acho que é a única coisa de todo esse loroteiro da governadora Fátima Bezerra em relação ao que fez na segurança pública, a única coisa que de fato ela fez foi uma melhoria na assistência ao atendimento às mulheres. Isso aí realmente é uma vitória da segurança da governadora. Mas teve outra coisa também. O quê? Ela
deu condições financeiras bem maior para os profissionais. Todos os policiais aí tiveram aumento e progressões. Eu não sei até que ponto essa situação vai ser bom a médio e longo prazo, porque acabou inchando com algumas promoções complicadas. A política pública da governadora Fátima salarial. Isso aí realmente é um risco para o futuro. Agora, fez com que ela hoje fosse muito aprovada pelos policiais. Policiais, inclusive na eleição, até na reeleição dela, eu tive contato com muitos policiais que defenderam a reeleição dela graças às progressões que ela deu para todo mundo. Teve alguns, inclusive, que foram, são até meus amigos, 2 coronéis hoje em dia, que foram para a TV pedir voto. Mas o fato é que para a polícia não foi boa. O policial, ele sente que não tem como é que chama? Um apoio governamental. E esse caso do delegado, eu acho que é um caso para se olhar com lupa. É um caso extremamente sério, é um caso preocupante, porque como eu digo, ele, assim como outros delegados, outros agentes, e aí a Polícia Militar, aí é que tem bravos guerreiros mesmo contra o crime, mas a forma, você sabe, eu acho que a forma que a governadora fez com aquele policial do gás de pimenta, que ela mesmo veio afastar o sujeito, a forma de prender policial que, quando fora do expediente, prendeu um ladrão de fio e deu um tapa, o cara acabou preso, transferências, porque entrou. Então, assim, a governadora deu. E esse caso aí do delegado é mais uma coisa que, assim, quando o cara combate, eu não sei se ele pode ser que ele seja uma pessoa difícil. Eu não conheço ele, não conheço ele, mas, assim, o que eu escuto falar dele é o que há de melhor em relação ao profissional que ele é. Então, se você tem um cara pau pra dar em doido, né, assim, um cara fuderoso mesmo, e você faz numa função que, se ela aprendeu essa droga, assim, na minha cabeça é muito difícil de se entender. Eu lamento muito por tudo isso que está acontecendo. E, inclusive, lembrando que os delegados, em tese, deveriam ter Não, mas não tem. Isso é uma garantia. Tem de 2 anos aqui no Rio Grande do Norte. É igual a PAT, que tem de 6 anos, mas isso é uma garantia do Judiciário e do Ministério Público. Que os delegados têm muita essa vontade, mas não existe isso. De fato, não existe, porque você não tem condições plenas de como é que chama? Como é que de ter ser livre. Tá entendendo? No seu pensamento. Como o Ministério Público e os juízes, ele tem essas garantias, os delegados não tem. Então, olha, assim. Eu acho que o celular estava me ouvindo aqui, ele já me corrigiu. É inamovibilidade. Olha, só reforçando, né? Uma pena que o próprio delegado não quis se manifestar para detalhar o ponto de vista dele, o aspecto que os bastidores, na opinião dele, dessa transferência. Dinarte. Pois estava comentando aqui antes de começar o programa, eu recebi uma mensagem, um e-mail hoje de um policial civil, há 20 anos na Polícia Civil. A mensagem tem tantos detalhes, assim, que eu vou trazer o que eu achei mais considerável. Um desses aspectos, para começar pela inamovibilidade, é a inamovibilidade, no sentido de que a prestação de contas, né, que apareceu aí, a coisa do informar operações antes de fazer alguma coisa, segundo esse policial me passou, não seria bem assim, mas teria algum tipo de comunicação a ser feita, porque aí aqui eu vou ler ipsilíteres. Dinarte, hoje vemos operações conjuntas com o Ministério Público, Receita Federal, polícias estaduais, forças integradas e outros órgãos. E essa articulação não depende de um nome específico, mas de equipes, planejamento e continuidade.
O que muitos não sabem e que acaba não indo para o noticiário é que grande parte das ações e apreensões recentes da ADENARC nasceram de informes oriundos da Receita Federal, que vem atuando de maneira integrada com a Polícia Civil. Acontece que em algumas dessas ações houve vazamentos e uma pressa de divulgar resultados prematuros. Isso gerou desconforto entre os auditores da Receita a ponto de ameaçarem interromper o trabalho conjunto. Eles preferem investigações mais longas, discretas, com sigilo e sem exposição antecipada. Foi aí que surgiram ruídos, vaidades e disputas de protagonismo. Para se ter uma ideia, teve uma operação em andamento que uma parte da imprensa já sabia antes mesmo da execução. Um indicativo claro de que algo estava escapando do controle. Então, é uma versão assim, completamente não é nem antagônica, mas não conhecida e que para mim é totalmente verossimilhante. Mas o pior é porque o policial, no caso aí, está criticando justamente o vazamento e, em tese, foi justamente o que Sidócio também reclamou, que ele não queria que fosse vazado, corresse isso de ser vazado as informações. A gente está falando aqui de um mesmo vazamento que ganha duas versões diferentes, assim, de um lado e de outro. Mas tem um ponto aqui que eu acho que todo mundo há de concordar, é que no fim das contas, como acaba, nesse caso, a Polícia Civil, né, num noticiário negativo de política mesmo.